Graça e paz, amados irmãos, amigos. Venho nessa noite com uma palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração, para que possamos refletir, para que possamos estar atentos com a movimentação dos nossos dias, que muitas das vezes nos apegamos despercebidos e ao mesmo tempo achando que estamos em uma comunhão verdadeira, em uma comunhão intensa, e o Senhor ele vem nos alertar, pois muitos de nós que estamos todos os dias sendo ministrado pelo Espírito Santo em nossa mente, por quanto a gente tem andado sobre os nossos caminhos, sobre os nossos pensamentos. E nessa noite o Senhor me colocou uma passagem que está em Marcos 14:66, que fala assim: estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma criada do sumo sacerdote, e vendo Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estás com Jesus de Nazaré? Mas ele negou, dizendo: Eu não conheço, nem compreendo o que te dizes. E ele saiu para o átrio. O galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. E outra vez ele negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente: Pedro, certamente és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. Amados irmãos, o Senhor nos traz essa passagem quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, mesmo sendo um discípulo que estava sendo ministrado por Jesus a todo momento, junto com os 12 discípulos. Mas o Senhor me levou a uma reflexão dentro dessa palavra, mas para os nossos dias atuais, aonde que muitos de nós estamos sendo ministrados durante a semana sobre a palavra do Senhor, e estamos aí igual Pedro, quando estava com Jesus sendo ministrado para manifestar a verdade da palavra, para manifestar uma comunhão genuína com Jesus, o próprio Jesus. E em determinado momento Pedro ele é provado sobre a sua fé, e Deus ele permite Pedro ser sondado nesse momento, porque eu e você muitas das vezes estamos como Pedro, não estamos negando Jesus com as pessoas, mas estamos negando a Jesus com as nossas vidas. Passamos todos os dias atarefados, todos os dias passamos baseados em movimentos terrenos, preocupados com coisas terrenas, e estamos deixando de viver aquilo que Deus pregou em sua palavra, para que a gente venha buscar primeiro as coisas do alto, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes somos apegados nas coisas que os nossos olhos podem contemplar, e esquecemos de praticar a verdadeira comunhão, de estar com Jesus, de estar orando, de estar jejuando, de estar lendo a palavra de Deus. Passamos os dias cercados com as nossas movimentações terrenas. Muitas das vezes levantamos, nem oramos. Muitas das vezes passamos os dias sem pegar na Bíblia, e achamos no nosso interior que estamos andando com Jesus, que estamos obedecendo a sua palavra. Mas isso nos traz uma reflexão. Será que eu consigo ter intimidade com uma pessoa sem estar com ela?
Será que eu consigo ser íntimo de uma pessoa sem procurar estar com ela durante o dia? Será que eu consigo ter intimidade com uma pessoa que eu expresso conhecer e não ficar sem estar perto dela, se eu não procuro por ela durante o dia? Então o Senhor, Ele vem nos refletir, para nós mesmos, olhar para dentro de nós e nos fazer refletir. Será que verdadeiramente temos buscado estar com Jesus? Será que temos negado a verdade para viver as nossas vontades? Será que temos negado estar com a palavra, estar na separação do Evangelho, buscando entendimento, buscando aquilo que é verdadeiro, por estar ocupado demais com as coisas do mundo? Negar Jesus, amado irmão, amado amigo, muitas das vezes não é expressar contra a palavra. Negar Jesus, muitas das vezes, é você levantar de manhã e não agradecer por mais uma oportunidade que Deus nos concedeu. Negar Jesus é você passar o dia inteiro e deixar para o último plano, para você estar lendo a Bíblia, para você estar orando. A Bíblia nos fala, nos reflete, nos faz refletir. Ela nos direciona a buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o que temos verdadeiramente manifestado dentro da obediência, dentro da procura? Você passou o dia inteiro hoje. Você teve a oportunidade de estar se movimentando hoje, de estar procurando aquele que é dono da sua vida. A pergunta é: você buscou Jesus hoje? Não no seu pensamento, mas você procurou estar numa separação com Ele, meditando em sua palavra, orando, buscando discernimento, buscando uma sensibilidade para estar no mundo, mas vivendo em uma movimentação contrária às coisas que estão sendo manifestadas pelo mundo, que está deixando o temor em Deus manifestar, sem temor, sem preocupação com o dia de amanhã, sem preocupação com a salvação da sua alma. Será que você está muito atarefado? Será que você tem negado muito aquilo que é certo para satisfazer a sua carne, satisfazer o seu ego? Muitas das vezes você procura estar mais com o seu amigo, com o seu irmão. Você fala mais com o seu irmão o dia inteiro, com o seu amigo o dia inteiro. Mas você esquece de falar com Jesus. Você esquece de meditar na palavra de Deus. Você esquece de se separar no seu quarto, como a Bíblia nos ensina, para orar, para ter um particular com Deus, para pedir discernimento, pedir direcionamento. O Senhor nessa noite Ele nos traz um exemplo de Pedro, porque Pedro ele pode ser olhado como ele um homem que negou a Jesus por 3 vezes. Também, se a gente for lá no monte, onde Jesus estava orando e pediu para que Pedro e os seus discípulos ficassem orando enquanto ele subia para falar com Deus, e por 3 vezes Jesus, quando volta, pega Pedro e alguns discípulos dormindo. Será que eu e você não está dormindo? Será que eu e você, enquanto Jesus nos manda ficar em alerta, ficar em oração, ficar em jejum, será que estamos verdadeiramente acordados para a verdade da palavra? Ou será que estamos dormindo? Será que Jesus está nos olhando nesse momento e está vendo um sono espiritual na minha vida e na sua vida? Será que Jesus não tem contemplado uma religiosidade sem a procura? Será que Jesus tem olhado para mim, para você, e tem visto a nossa atenção com a importância da salvação? Ou será que Ele, quando Ele nos olha, Ele vê somente religiosidade
interesses humanos. Muitas das vezes estamos querendo manifestar atitudes, reações para homens nos poder contemplar, para homens poder nos reconhecer. E estamos deixando de lado aquele que nos olha intimamente. Estamos deixando de lado de mostrar a verdade que existe em nós para aquele que nos sonda antes mesmo da gente falar. É tempo, amado irmão, amado amigo, é tempo de despertamento. É tempo de manifestar o verdadeiro evangelho, um evangelho que é sedento pela palavra do Senhor, que é faminto pela oração, pelo direcionamento daquele que nos conhece e que tem a verdade em suas mãos. Será que estamos perdendo somente tempo dentro de uma religiosidade fingida, baseada em dias de cultos, em 2 horas, 3 horas de cultos, e quando saímos do templo, quando saímos da comunhão com os irmãos, não temos sede nem fome de estar com o Criador, de estar com o nosso Senhor, de estar com o dono de todas as respostas que procuramos? Que você possa guardar em seu coração, que você se coloque no lugar daquilo que foi falado aqui, quando Pedro negou por 3 vezes. Talvez eu e você tenham negado a Jesus, não só 3 vezes. Talvez eu e você tenham negado a Jesus todos os dias, deixando de buscar a palavra de Deus, deixando de orar, deixando de se separar para poder estar em um direcionamento, em uma sensibilidade de espírito para saber aquilo que é de Deus de verdade e aquilo que não vem de Deus, para que nós não venhamos ser enganados por nós mesmos, primeiramente, e depois ser enganado por pessoas que se dizem conhecedor, que se dizem manifestar um evangelho e às vezes estão levando pessoas para a condenação eterna. Procure ter o discernimento da palavra, procure ter a comunhão verdadeira com Cristo, para que você possa verdadeiramente estar dentro da palavra, aonde o Senhor nos refere que nos finais dos tempos, com a vinda do Senhor, terá 2 no telhado, um vai ir, o outro vai ficar. A salvação é individual, amado irmão, amado amigo. A salvação ela vai vir com uma busca pelo aquele que tem o direcionamento para que possamos ser salvos. A salvação ela vai vir com a intimidade com aquele que vai nos levar à eternidade. Procure não se basear em homens. Procure não estar no direcionamento de homens. A palavra de Deus fala: cuidado. Maldito é o homem que confia em outro homem. Procure, sim, estar em comunhão com as pessoas, mas você primeiramente tenha a sua intimidade. Você primeiro tenha seu direcionamento com aquele que te faz levantar todos os dias, para que quando você estiver com os irmãos, para que quando você estiver junto com o corpo da igreja, você manifeste e seja mais um órgão que vai manifestar sobre o cabeça a transformação de pessoas, a cura de pessoas, que você possa estar incendiado pela sede e a fome, de viver sobre uma vida de busca, uma vida de oração. Não é tempo de cochear em 2 pensamentos, não é tempo de ficar preso dentro da sua religiosidade, da sua opinião religiosa. É tempo de você sair para fora e buscar somente estar dentro da palavra, vivendo a palavra. Não esperando, sentado na mesa, alguém mastigar a comida e dar para você só se alimentar. Vá fazer a sua comida. Vai você fazer o seu prato. Isso representa você ir buscar Deus. Você ir até Deus. Você buscar ter a comunhão com o Espírito Santo. Para que você possa verdadeiramente também ser um instrumento que venha manifestar o verdadeiro evangelho. Não espere somente das pessoas.
Busque a sua salvação, busque o seu propósito individual, busque ser um instrumento, porque Deus está à procura daquele que tem sede e fome pela tua palavra. Deus está à procura do humilde de espírito. Deus está à procura daqueles que ninguém dá nada, mas que quando está sozinho, busca Ele de todo o seu coração. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você pare de negar as oportunidades que Deus concede para você a cada dia de estar com Jesus. Que você pare de negar Jesus. Pare de trocar Jesus. Você tem passado mais tempo com as pessoas da terra e menos com Jesus. Você passa o dia inteiro com pessoas terrenas. E chega o final de noite, quando você vai ter um particular com Jesus, você dorme. Ou você nem procura Ele. É chegado o tempo do despertamento. É chegado o tempo de refletir. E pararmos de negar Jesus. Negar os propósitos para qual nós fomos criados. Pedro negou Jesus para as pessoas, em situações. E você? Tem negado a Jesus como? Você tem negado a Jesus pela sua falta de busca? Você tem negado a Jesus por trocar o dia seu inteiro com coisas passageiras e deixando as eternas de lado? Reflita. Não perca a oportunidade. Porque o amanhã não pertence a ti e não pertence a mim. E o amanhã pode ser tarde. Jesus está à porta, amado irmão, amado amigo. Não deixe Ele chegar e ver sua candeia apagada, sem azeite. Procure o azeite, para que a sua candeia esteja acesa e Ele te encontre, esperando na porta, somente para um casamento que vai trazer a salvação da sua casa, da sua vida, para passar a eternidade. Deus abençoe, em nome de Jesus.